E aí, turma? Meu nome é César, eu sou professor de História e hoje vou fazer um breve resumo sobre a semana 3 do PET de História da turma do sexto ano. Nessa terceira semana, nós vamos estudar as diferentes formas de registro da história e a contribuição desses registros para a preservação da memória. Como eu já disse lá na primeira aula, para quem se lembra, o historiador ele age como um detetive. Assim como o detetive, para investigar algum crime, ele precisa de evidências, ele precisa de prova, nós historiadores precisamos de fontes. Sem essas fontes, não seria possível reconstruir o passado. Sem esses vestígios deixados pelos homens no passado, é impossível que a gente conheça eles. E as fontes mais comuns de estudarmos são as fontes escritas, que podem ser cartas, documentos, jornais, livros, que é, no geral, todo aquele documento oficial que eu comentei com vocês na primeira aula. Caso vocês se lembrem, eu falei que a pré-história tem esse nome porque alguns historiadores franceses ali no século XVIII julgavam que a história só podia existir a partir do momento da invenção da escrita, porque era quando foi possível deixar esses documentos escritos. Só que também falei sobre como isso é uma visão um pouco pejorativa, porque os homens da pré-história, de forma pejorativa, eles deixaram ali sim seus registros, só que de outras formas, através da não escrita, sejam as pinturas rupestres, as suas ferramentas, as primeiras construções descobertas através de arqueólogos, então tudo isso é fonte histórica também. Por isso que a história oficial hoje que nós temos, as mais conhecidas hoje, nós estudamos os reis, os grandes líderes, os presidentes, os imperadores, porque era quem deixava documentos escritos, quem tinha essa relevância para poder registrar alguma coisa. Mas hoje, com uma visão mais ampla da história, nós compreendemos que todos temos história, que não devemos nos atentar só a esses grandes líderes. Então a gente olha para outras fontes para tentar identificar esses outros personagens que foram excluídos da história. E essas outras fontes podem ser principalmente visuais, através de fotografias, pinturas, materiais como vestimentas, ferramentas, brinquedos do passado e principalmente o mais novo aí na historiografia, que são as fontes orais, que são lendas, cantigas, que normalmente contém muito da história de um povo, de uma pessoa, mas que acaba por não ser registrado, não ser estudado no futuro. Então essas fontes orais, esse registro da oralidade é muito importante para a preservação dessa memória. E como eu já disse, sem essas fontes é impossível a gente olhar para o passado. Por exemplo, como nós sabemos quando Pedro Álvares Cabral chegou aqui no Brasil? Tudo isso graças a uma carta que um cara chamado Pero Vaz de Caminha, da comitiva de Pedro Álvares Cabral, acabou escrevendo e enviando para a corte em Portugal. Ele narra ali sobre as experiências, sobre como foi o primeiro contato, sobre como os nativos ficaram com medo e depois acolheram os portugueses. E também podemos compreender que o real interesse era nas Índias, era em ir para as Índias buscar especiarias. Aqui foi só uma passagem bem rápida de poucos dias. Se essa fonte não fosse preservada, se essa fonte fosse jogada fora, hoje a gente não tinha o registro, não saberia nem quando isso aconteceu, nem como. E em muitos casos o historiador vai ter que usar de outras fontes, de outras matérias, fazendo o que a gente conhece como interdisciplinaridade para poder compreender uma fonte histórica, seja através da geografia, da arqueologia, da química para fazer a datação. Nós costumamos dividir essas fontes em primárias e secundárias, sendo as fontes primárias aquelas feitas durante o período, aquele material bruto que não passou por nenhuma análise ainda. Já as fontes secundárias é aquelas que passam por uma análise, que pegam o material bruto, analisam ela e produzem outra coisa. Então essa outra produção é uma fonte secundária. Mas uma coisa que deve ser lembrada por todos vocês é que uma fonte histórica não carrega uma verdade absoluta. Ela carrega uma interpretação daquele fato. Ela carrega a interpretação da pessoa, do sujeito que produziu aquela fonte. E esse sujeito ele tem suas intenções, ele tem ali o porquê de escrever, por que ele quis evidenciar aquela pessoa. Então cabe ao historiador fazer as perguntas corretas para aquela fonte, o porquê, quando, como, para quem foi escrita, por quem foi escrita, para a gente poder ter uma visão mais ampla sobre o fato. Por isso, basicamente, a gente não pode dizer que existe neutralidade na história. Cada sujeito que olhar para uma fonte, cada sujeito que construir uma outra vai olhar de uma forma, porque ela carrega ali consigo as suas experiências de vida, seu entendimento de mundo, a sua ideologia, e aquilo vai ficar expresso na sua produção. E isso os grandes líderes. E isso vai ser muito usado para a produção de uma memória. Aquele que detém o poder no presente controla o passado. Ele pode definir o que vai ser estudado, o que não vai, o que vai ser falado nas escolas e o que não vai. Porque a história basicamente é o maior campo de disputa social. Um exemplo muito simples disso é a figura de Tiradentes. Tiradentes vai participar ali da Inconfidência Mineira ainda no século XVIII e vai passar muitos anos esquecido, não sendo lembrado por muitos, até que durante a proclamação da República vão se resgatar a figura do Tiradentes como o herói da República. Tiradentes lutou pela República 100 anos antes e vão tentar difundir a ideia de um cara que deu a vida para a República. Assim como os americanos, por exemplo, evidenciam a figura de George Washington, o primeiro presidente deles. Então eles tentam moldar o passado de um modo
que favoreça no presente. Decidir o que deve ser lembrado, o que deve ser esquecido, é uma forma de controlar as pessoas, e essa é a disputa da memória e a importância da memória também dos estudos da história, porque se a gente estudar, a gente não pode ser controlado. E esse foi um breve resumo, turma, espero que tenha entendido. Caso não tenha entendido, pode deixar nos comentários e nos vemos na semana que vem. Valeu!